Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura de hoje. Mais uma semana, né, que a gente está caminhando aí já. Hoje, terça-feira, dia 8 de agosto, né, 8/8 de 2023. E nós vamos começar um livro do profeta Jeremias. Hoje a gente vai iniciar esse profeta, que a gente vai caminhar por ele aqui pelo menos aí 2 semanas, de muita intensidade, 3 semanas praticamente. A gente vai estar aí com Jeremias, porque é um livro denso também, assim como Isaías, e a gente tem bastante conteúdo aqui para o Senhor ministrar a nossa vida, falar conosco, nos ensinar um pouco mais do que Ele está fazendo. Eu estava olhando no meu mapa, né, dos reis de Israel, e eu esqueci de fazer o comentário com vocês lá atrás, de que o reino do norte, ele já está em exílio a partir do reino assírio, ok? Então, o reino do norte, o reino de Israel, ele já está em exílio. Boa parte do reino do norte já foi destruído, foi levado todas as riquezas, né? A gente não fez esse comentário, mas se vocês olharem na cronologia aí daquele mapa que eu mandei para vocês, vocês vão verem isso. E no Reino do Sul, a gente tem então essa questão dos reis que ainda estão caminhando, mas que logo com o exílio babilônico também serão levados. Jeremias, ele vai falar justamente, principalmente desse reino do norte. Então, se a gente fosse olhar cronologicamente, a gente já teria que ter lido alguns textos de Jeremias, porque ele vai profetizar contra o reino do norte, principalmente. Nós vamos ver isso na leitura. Mas a forma com que foi feito esse devocional para esse ano, ele coloca essa sequência que a gente está fazendo e não há problema nenhum nisso. A gente só tem que estar atento para quem o profeta está falando, para qual rei, para que momento, né, ele está falando aquilo. Então a gente vai identificando isso, amém? Vamos orar e a gente já vai começar hoje. A gente vai ler Jeremias 1, 2 e 3, tá? Pai, nós te amamos, nós te adoramos por quem o Senhor é, pela beleza da tua santidade, pela beleza, Senhor, daquilo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, desde o momento em que nós o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, como o Senhor já tem transformado o nosso caráter, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar. A tua palavra, ela é, Senhor, esse norte para nós, essa maneira de nós vivermos de maneira tão sobrenatural, Pai. Muito obrigada, Jesus, por esse tempo de leitura que o Senhor tem nos dado. Nós nos alegramos, Pai, até aqui, porque sabemos que o Senhor tem caminhado conosco. O Senhor tem estado conosco todo o tempo e por isso, Senhor, nós nos alegramos no Senhor. Obrigada, Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá, então? Jeremias, capítulo 1, diz assim, vamos começar esse livro. Estas são as palavras de Jeremias, filho de Ilquias. Ele era um dos sacerdotes da cidade de Anatote, na terra de Benjamim. Jeremias recebeu a primeira mensagem no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Deus lhe deu outras mensagens durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, e em várias outras ocasiões, até o 5º mês do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. Foi então que Jerusalém foi destruída e os moradores da cidade foram levados para o exílio como escravos. O Senhor me disse: eu já o conhecia antes de você ser formado no ventre de sua mãe. Antes do seu nascimento, eu já havia separado e escolhido você para ser o meu profeta às nações. Então eu respondi: ah, soberano Senhor, eu não sou capaz de falar, não passo de uma criança. Não diga que você é muito jovem, respondeu o Senhor, porque você irá aonde eu o enviar e falará tudo o que eu mandar. Você não precisa ter medo deles, pois eu, o Senhor, estarei com você para livrá-lo. Depois disso, o Senhor tocou minha boca com a sua mão e disse: veja, eu estou colocando as minhas palavras na sua boca. Eu estou lhe dando poder sobre nações e reinos para arrancar e derrubar,
para destruir e arrasar, para construir e plantar. O Senhor falou comigo e perguntou: o que você está vendo, Jeremias? E eu respondi: estou vendo um ramo de amendoeira. E o Senhor me disse: exatamente, isso significa que eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. O Senhor falou comigo novamente e me perguntou: e agora, Jeremias, o que você está vendo? E eu respondi: vejo uma panela fervendo. A boca dessa panela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse: do norte virá o terrível castigo sobre o povo desta terra. Estou convocando todas as nações dos reinos do norte. Eles virão a Jerusalém, colocarão seus tronos diante de suas portas e ao longo dos muros da cidade. Eles farão isso em todas as cidades de Judá. Assim eu vou dar ao meu povo o castigo que havia prometido, por todas as suas maldades e por terem me abandonado, queimando incenso a outros deuses, adorando ídolos que eles mesmos fizeram. Vamos, Jeremias, levante-se, vista e saia para anunciar ao povo tudo o que eu ordenar. Não tenha medo deles, senão eu mesmo farei você se apavorar na presença deles. Eu hoje tornei você fortalecido. Você não será destruído pelos ataques deles. Eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão vencê-lo, pois eu estou com você e o livrarei, diz o Senhor. Gente, deixa eu só ratificar aqui, tá? Deixa eu só arrumar o que eu falei aqui para vocês nos primeiros minutos. Jeremias é um profeta para o reino do sul, perdão. Isaías foi um profeta para o norte. Ele profetizou muito sobre o rei Jeroboão, sobre Acabe, sobre todos esses reis. Jeremias vai ser um profeta para Judá e Jerusalém, tá bom? Ele é levantado no reino do sul para profetizar contra Judá e Jerusalém, que vai ser também levado cativo, destruído e levado cativo para a Babilônia, tá bom? Então eu falei reino do norte, mas era reino do sul. Ele está sendo levantado. Os primeiros versículos já falam sobre isso. Ele é filho de Ilquias, um sacerdote. Ele então é da tribo de Levi e ele era preparado, deveria ser preparado para ser também um sacerdote, mas o Senhor vai levantar como profeta para falar ao povo dele, para ser duro em suas palavras muitas vezes, e por isso que ele estava sendo revestido pelo próprio Senhor, e ele vai ter uma palavra muito, muito profunda, profética mesmo, né, sobre esse tempo e também sobre o tempo do fim. Capítulo 2. Mais uma vez o Senhor falou comigo e disse: vá e grite esta mensagem nas ruas de Jerusalém. Eu me lembro bem de como você procurava me agradar e demonstrar o seu amor, como uma jovem noiva. Você me seguia fielmente pelo deserto, por uma terra onde não havia plantações. Naquela época, Israel era santo para o Senhor, meu primeiro filho. Quem fazia mal aos israelitas era condenado pelo Senhor, e o castigo os alcançava, diz o Senhor. Ouçam as palavras do Senhor, todos vocês, descendentes de Jacó, todos os grupos de famílias de Israel. Assim diz o Senhor: por que os seus antepassados me abandonaram? Por acaso eu fiz a eles alguma injustiça para se afastarem de mim e adorarem ídolos inúteis, tornando-se eles próprios inúteis? Eles nem se lembraram de que eu, o Senhor, os havia tirado do Egito, que os havia guiado no deserto árido e cheio de covas, uma terra seca e de sombra de morte, terra onde ninguém vive e pela qual ninguém passa. Eu trouxe vocês para uma terra produtiva, para que comessem de suas colheitas e aproveitassem as coisas boas que ela produzia. Mas vocês transformaram essa terra boa num lugar de pecado e maldade, tornaram a minha herança repugnante. Nem mesmo os sacerdotes deram importância ao Senhor. Os juízes não me conheceram. Os governadores se revoltaram contra mim. Os profetas profetizaram em nome de Baal e adoraram ídolos que não podiam ajudar ninguém. Mas eu não vou desistir de vocês, diz o Senhor. Vou insistir com vocês. Vou insistir para voltarem para mim. Até com os seus descendentes vou continuar insistindo.
Vão até a ilha de Chipre, no oeste. Vejam, mandem observadores a Quedar, no leste, e prestem bastante atenção, pois uma coisa como essa nunca aconteceu antes. Alguma nação já trocou os seus deuses? Eles nem sequer são deuses de verdade. Mas o meu povo abandonou o seu Deus glorioso e o trocou por deuses que não podem ajudá-lo. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e apavorados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 pecados terríveis. Eles me abandonaram a mim, a fonte da água da vida, e construíram para si cisternas rachadas que não retêm a água. Por acaso Israel, meu povo, é escravo de nascimento? Por que razão os israelitas foram presos e levados para longe? Grandes exércitos, como leões ferozes, deixaram a terra de Judá completamente destruídas. As cidades ficaram queimadas e vazias. Até os moradores do Egito, vindos de Mênfis e Táfnis, ajudaram a destruir a glória e a beleza de Israel. E vocês sabem por que tudo isso aconteceu? Foi porque você abandonou o Senhor, quando ele o conduzia pelo caminho. E qual é o lucro que vocês têm indo ao Egito para beber água do rio Nilo? E por que vai a Assíria beber água do rio Eufrates? Sua própria maldade os castigará. Você foi infiel e será punido por isso. Olhe bem tudo o que vai acontecer e aprenda como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus. Veja as terríveis consequências de não respeitar o Senhor Todo-Poderoso. Há muito tempo eu livrei da escravidão e do sofrimento, mas mesmo assim você me disse, não quero servir ao Senhor. Em vez disso, no alto dos montes e à sombra de cada árvore, você se curvava e praticava imoralidade na adoração dos ídolos. Quando eu o plantei, você era uma semente pura e deveria ter crescido como uma videira escolhida. Como você se transformou numa videira brava, degenerada? Você pode juntar todo o branqueador e todo o sabão que quiser. Isso não será suficiente para limpar a terrível mancha do seu pecado. Ele estará sempre diante dos meus olhos, diz o Senhor, diz o soberano Senhor. Como você tem coragem de dizer que não se contaminou e não correu atrás de falsos deuses? Olhe bem nos vales por onde você andou. Veja que pecados terríveis cometeu. Você é como uma camela inquieta no cio, que corre para todos os lados. Você é uma jumenta selvagem que vive no deserto e fareja o vento, ansiosa na época da reprodução. Ninguém é capaz de conter esse desejo que você tem. Os jumentos não precisam procurá-la. Você mesmo vai ao encontro deles. Por que você não deixa de se cansar e de ficar com a garganta seca à procura de outros deuses? Mas você disse, não adianta falar comigo. Estou apaixonada por esses estrangeiros e continuarei a ir atrás deles. Israel é como um ladrão. Só se envergonha de seu crime quando é apanhado em flagrante. Reis, príncipes, sacerdotes e profetas, todos são iguais. Pois dizem à madeira, você é meu pai, e à pedra, você é minha mãe. Vocês viraram as costas para mim, em vez de virarem o rosto para o lado. Mas quando chega a hora da aflição, é para mim que eles correm, dizendo, levante-se e livre-nos. Por que vocês não pedem ajuda aos deuses que fizeram com as próprias mãos? Vamos ver se eles se levantam e tiram vocês dos problemas. Vocês têm muitos deuses, eles são tão numerosos quanto as suas cidades, ó Judá. Por que insistem em se considerar inocentes? Vocês se rebelaram contra mim, diz o Senhor. Eu castiguei os seus filhos, mas de nada adiantou. Eles não aceitaram a correção. Vocês mesmos mataram os meus profetas, como o leão mata a sua vítima. Ó geração ingrata, ouçam com atenção as palavras do Senhor. Por acaso eu deixei de cumprir minhas promessas? Tenho sido como uma terra sem água e sem luz? Por que então meu povo diz, agora estamos livres, não queremos mais nada com o Senhor? Por acaso a moça se esquece das suas joias? Por acaso a noiva se esquece de seus enfeites nupciais? Mas o meu povo há muitos anos se esqueceu de mim. Como você planeja bem conquistar os seus amantes? Você seria capaz de ensinar isso à prostituta mais experiente. As suas roupas estão manchadas com o sangue de pobres inocentes. Você condena como ladrões pessoas que nunca roubaram. Mas, apesar de tudo isso, você diz, sou inocente,
O Senhor não está irado comigo, mas eu vou castigá-la severamente, porque você teima em dizer, não pequei. E por que você troca tão rapidamente de amores? Por que você foi procurar ajuda no Egito? Isso não vai adiantar nada. O Egito vai abandonar você do mesmo modo que a Assíria o abandonou. Você também vai voltar do Egito, escondendo o rosto com as mãos, envergonhado, porque o Senhor rejeitou aqueles em quem você confia. Você não vai ter sucesso com eles. Jeremias começa então, fazendo várias perguntas, várias situações que o Senhor está perguntando ao seu povo. Israel, a Judá, Jerusalém, ao seu povo que está ali ainda teimando em dizer que não pecou, mesmo já diante de tanta desgraça, de tanta destruição que já aconteceu no Reino do Norte. Ok? O Reino do Norte, as outras 10 tribos já foram levadas cativas para o exílio da Assíria. Muitos deles já foram espalhados, muitos deles já foram mortos à espada pelo exército assírio, e agora é Judá, é Jerusalém que também começa a ser decretado a sua destruição, O Senhor diz que ele está com uma panela fervendo, e essa panela então, ela vem do norte, o Senhor está dizendo lá para Jeremias, E ele começa então a falar que ele vai trazer o castigo, para Judá e Jerusalém também, por conta dos seus muitos amantes, por causa dos seus muitos deuses, Tá falando de adoração a tantos deuses que eles criaram com as suas próprias mãos, abandonando o Senhor. Nitidamente é isso, Colocou outros deuses no lugar de Deus, outros maridos no lugar do seu marido, que é o Senhor, o próprio Deus. Quando ele fez aliança com Abraão, ele estava fazendo uma aliança de casamento, uma aliança até o fim. Capítulo 3. Se um homem se divorciar de sua mulher e depois da separação ela se casar novamente, poderá o primeiro marido voltar a unir-se a ela? Isso não mancharia completamente a terra? Você me deixou e teve muitos amantes, como uma prostituta qualquer, e agora quer voltar para mim? Pergunta o Senhor. Passe os olhos por toda a terra, olhe bem para todos os montes e morros. Existe um único lugar onde você não tenha cometido adultério, deixando-me de lado e adorando falsos deuses? Você é como uma prostituta esperando um cliente nas esquinas escuras, sozinha como um nômade do deserto. Você esperava os seus amantes e sujou a terra com o pecado da sua prostituição. É por isso que as chuvas da primavera não vieram e houve seca, mas você é mesmo uma prostituta e não sente vergonha disso. E apesar de tudo, você ainda se dirige a mim dizendo: meu pai, o Senhor tem sido meu amigo desde a minha mocidade. Certamente não vai ficar irado para sempre, vai? O Senhor vai esquecer tudo, não vai? Você fala muito manso quando se dirige a mim, mas continua a pecar. Eu recebi outra mensagem do Senhor durante o reinado de Josias. Você viu o que fez a nação de Israel? Como uma esposa infiel que se entrega a outros homens sempre que tem oportunidade. Israel adorou outros deuses em todos os montes e debaixo de todas as grandes árvores. Eu pensei que depois de fazer tudo isso, ela se arrependeria e voltaria para mim, mas não voltou. E Judá, sua irmã infiel, viu essa constante traição, mas não deu a mínima importância, nem mesmo quando me divorciei dela e a mandei embora, porque ela me abandonou e se tornou prostituta. Pelo contrário, ela mesma se entregou abertamente à prostituição, indo adorar outros deuses sem temor algum. Ela não ficou envergonhada. Judá manchou a terra porque cometeu adultério com ídolos de madeira e de pedra. E depois de fazer todo esse mal, a infiel Judá não voltou para mim de todo o coração. O seu arrependimento era fingido, diz o Senhor. O Senhor me disse: Israel, a infiel, é menos culpada que Judá, a traidora. Por isso, Jeremias, vá para os lados do norte e proclame esta mensagem. Volte, Israel, Israel, meu povo rebelde. Arrependa-se e volte para mim, e não farei cair a minha ira sobre você, porque sou bondoso, declara o Senhor. Não continuarei irado para sempre. Você precisa reconhecer o seu pecado, confessar que se rebelou contra o Senhor, o seu Deus, e que o traiu, adorando ídolos estranhos,
debaixo de toda árvore grande, e confessar que você não quis ouvir a minha voz, diz o Senhor. Filhos rebeldes e desobedientes, arrependam-se e voltem. Eu sou o seu marido, diz o Senhor. Vou trazer alguns de vocês de volta a Sião, um daqui, outro de lá, desses e daquele grupo de famílias. Eu vou lhes dar pastores segundo o meu coração. Eles vão guiar todos vocês com sabedoria e entendimento. E então, quando vocês crescerem e se multiplicarem, e a sua terra estiver cheia de gente naqueles dias, diz o Senhor, vocês não terão mais saudades dos bons tempos. Vocês não sentirão saudades da arca da aliança. Ela não será lembrada, nem construída novamente, porque o Senhor mesmo viverá entre vocês. Jerusalém será conhecida como o trono do Senhor, e todas as nações do mundo se reunirão ali para adorar o nome do Senhor. Nunca mais se inclinarão para fazer o que deseja o seu coração rebelde e mau. Naquele tempo, as nações de Israel e Judá voltarão juntas de sua escravidão nas terras do norte e habitarão na terra que eu dei como herança aos seus antepassados. Eu disse para mim mesmo a respeito da nação de Israel: com que alegria eu a tratarei como um dos meus filhos. Eu lhe daria uma terra agradável, a mais bela herança entre as nações. Você me chamaria de pai e não deixaria de seguir-me. Mas o que aconteceu foi justamente o contrário. Como mulher que trai o marido, assim você tem sido infiel comigo, ó nação de Israel, diz o Senhor. Estou ouvindo um barulho nos altos dos montes, barulho de gente chorando. São os filhos de Israel que não quiseram saber do Senhor, o seu Deus, e perverteram os seus caminhos. Voltem, meus filhos rebeldes, voltem para mim, e eu os curarei da sua rebeldia. E eles respondem: sim, nós voltaremos, porque o Senhor é o nosso Deus. Já estamos cansados de adorar ídolos sobre os montes e realizar festas imorais no alto dos montes. Tudo isso não passa de ilusão. A verdade é que somente no Senhor, o nosso Deus, existe salvação para Israel. Desde a nossa mocidade, temos visto nossos pais desperdiçarem tudo o que tinham: ovelhas, gado, filhos e filhas, adorando a Baal, o Deus da vergonha de Israel. Temos agora de nos arrastar, cobertos de pecado e de vergonha, e reconhecer que desde a nossa mocidade, nós e nossos antepassados temos pecado contra o Senhor, o nosso Deus. Nós não temos obedecido ao Senhor, o nosso Deus. Capítulo 3, ele volta, a falar com Jeremias, o Senhor, pedindo para que ele vá para o norte e profetize isso, e grite isso para as pessoas ali que estão ainda no reino do norte, e que eles se convertam, que eles se voltem para o Senhor, mas eles foram infiéis. Me chamou muita atenção a tradução desse versículo aqui nessa versão. Quer ver? Versículo 11. O Senhor me disse: Israel, a infiel, é menos culpada que Judá, a traidora. Então, o Senhor cita Israel como a infiel e Judá como a traidora. Então, há um peso muito maior sobre Judá e Jerusalém do que sobre Israel, sobre o reino do norte. Por quê? Porque de Judá, de Jerusalém, estava justamente a tribo que estava sendo preparada para que o Messias viesse dela. Davi tinha uma promessa, havia uma promessa feita a Davi, que no seu trono não deixaria de se assentar nenhum rei que reinasse segundo o Senhor, segundo a sua linhagem. O Senhor tem uma promessa feita a Davi e ele vai cumprir. Mas durante tantos e tantos anos, passaram-se aqui mais de 4 séculos, eu acho, e eles continuavam a pecar contra o Senhor. E o Senhor vai precisar limpar, lavar, esse povo através do seu próprio sangue, através do sangue de Jesus, para que a terra volte a ter condições, de estar com o Senhor. O seu povo não foi suficiente, Israel não foi suficiente para obedecer ao Senhor nos seus mandamentos. Então, assim, gente, o livro de Jeremias é tão profundo, cada ano que eu vou lendo ele, eu vou vendo quanto esse profeta, ele realmente teve que ser preparado. O Senhor teve que realmente tocar na boca de Jeremias, o Senhor teve que fazer dele coluna, ele fala aqui, quer ver?
lá no capítulo 1, versículo 9, você não precisa ter medo deles, pois eu, Senhor, estarei com você para livrá-lo. Depois disso, o Senhor tocou na minha boca com a sua mão e disse, veja, eu estou colocando as minhas palavras na sua boca. Olha só, versículo 10, eu estou lhe dando poder sobre nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. E o Senhor falou comigo e perguntou, aí ele começa a falar, né, sobre as duas visões que ele tem, e ele diz aqui no versículo 17 e 18, veja, vamos Jeremias, levante-se, vista-se e saia para anunciar ao povo tudo o que eu ordenar. Não tenha medo deles, senão eu mesmo farei você se apavorar na presença deles. 18. Eu hoje tornei você fortalecido. Você não será destruído pelos ataques deles. Eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze. Gente, coluna de ferro, muro de bronze, cidade fortificada, fala de alguém que está totalmente blindado, né, contra qualquer astuta cilada do diabo, para que ele não fosse destruído, para que ele não fosse morto, para que ele não fosse atingido, porque o Senhor ia precisar usá-lo nesse momento de forma muito forte, de forma muito profunda. As palavras que Jeremias iria liberar a respeito daquilo que Deus estava fazendo, o profeta Jeremias tinha que ter um ouvido muito apurado para falar exatamente aquilo que o Senhor estava dizendo. E não eram palavras fáceis, palavras muito difíceis de serem dadas ao povo de Israel e de Judá. Amém? Se você tiver um tempinho a mais aí, né? Nós estamos aqui terminando a leitura de hoje, mas se você puder ficar mais um tempinho com o Senhor, qual é meu conselho? Leia novamente esses 3 capítulos, agora olhando um pouquinho mais profundo, grifando algumas coisas aí que te chamaram a atenção, olhando para o texto de verdade, para que você possa começar a absorver aquilo que Jeremias vai começar aqui falar com a gente. E durante todos os 55 capítulos, né? Jeremias tem 55 capítulos, não é isso? Vou confirmar aqui para vocês. 52 capítulos, eu pensei que era 55. 52 capítulos. Eles vão ser tão profundos e tão poderosos quanto esse que a gente começou a ler agora. Então, assim, prepare o teu coração, prepare aí o teu espírito para ir absorvendo aquilo que o Senhor vai falando com a gente nesses próximos dias, tá bom? Essa semana inteira, de hoje, terça-feira, até domingo, até, na verdade, as próximas 2 semanas, né? Eu vou falar próximas 2 semanas porque a gente vai ter só no outro domingo outra leitura, mas durante toda essa semana, 33 e 34, a gente vai estar mergulhado aqui em Jeremias, tá bom? Então prepara aí teu coração que tem bastante coisa para o Senhor ministrar nas nossas vidas. A gente vai ver o que o Senhor está falando a respeito de Judá e de Jerusalém. Amém, queridos? Deus abençoe em nome de Jesus.